Como vocês viram na programação, eu sou consultor de empresas, sou cofundador de uma empresa de consultoria local, chama-se TGI Consultoria, e no início do século, nós nos incorporamos ao esforço das empresas e das organizações de trazerem a responsabilidade social para dentro das suas atividades empresariais, privadas. E nós, com essa preocupação, nos associamos ao Instituto Ethos e uma série de iniciativas que já estavam em curso, com a preocupação de transformar os empreendimentos, qualquer que fossem eles, privados em especial, em empreendimentos economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos ou integrados. Em 2009 ou 2008, o Recife foi declarada a capital mais violenta do país, acho que foi 2008, 2009. Mais violenta do país, aquela em que o número de mortes por habitante, por 100 mil habitantes, era maior entre as capitais. Ou seja, um absurdo absoluto, se a gente puder dizer assim. E nós nos preocupamos, como cidadãos, nos preocupamos com isso. Como é que a gente fazia para poder interferir ou, de alguma maneira, influenciar para que essa situação triste, calamitosa, terrível, de sermos a capital mais violenta do país, uma das mais violentas do mundo, a cidade mais violenta do mundo, a gente pudesse interferir para que essa situação minorasse, tivesse alguma melhoria para melhor. Também, se a gente pudesse falar assim. Aí, fomos atrás das estatísticas. Por que se diz que o Recife é a capital mais violenta? Claro que tinha o número de mortes por 100 mil, mas que outras informações estavam associadas àquilo. Então, nós encontramos uma verdadeira disparate de informações, desencontros, ou seja, a gente não tinha como ter informações para identificar o que de fato estava acontecendo, tentar entender o que de fato estava acontecendo. Foi aí que, juntando esforços com outras associações, entidades empresariais, criamos o Observatório do Recife, que tinha por objetivo principal coletar, estruturar, sistematizar essas informações sobre a cidade. Ou seja, permitir que nós pudéssemos pelo menos discordar, e eram várias entidades que estavam discutindo isso, a preocupação era ampliada, pudéssemos discordar pelo menos no mesmo idioma, se a gente tinha as mesmas informações. O problema foi justamente esse, começar a coletar e sistematizar essas informações. A nossa observação do que estava acontecendo no ambiente eleitoral, nós nos deparamos com pesquisas do seguinte tipo: pegava o sujeito que está andando pela rua e pergunta a ele qual é o maior problema da cidade. Isso acontece muito em campanha. Qual é o maior problema da cidade? E as pesquisas estavam apontando que o cidadão dizia que o maior problema da cidade era, pela ordem da pesquisa que eu vi, saúde, educação e segurança, naquela época, 2012. E nesse momento eu tinha iniciado uma atividade de caminhada sistemática pela cidade e tinha começado a ver, depois de passar 25 anos fora da cidade, não fora do Recife, mas fora da cidade, dentro de um carro, eu tinha começado a caminhar e perceber que a cidade tinha se desestruturado nesse tempo que eu tinha ficado fora dela. E toda essa desestruturação que eu via, a imagem que eu fazia era de um quebra-cabeça desmontado. Todo esse quebra-cabeça desmontado que eu vinha ia se resumir no programa de governo dos candidatos em propostas para saúde, educação e segurança, porque há o risco dos programas de governo, das plataformas de campanha se estruturarem com base em pesquisa de opinião exclusivamente. Ou seja, se o cidadão acha que o problema é saúde, eu tenho que fazer uma proposta para resolver o problema da saúde, ou da educação, ou da segurança, ou seja lá o que apareça. E o resto? E a cidade desmontada e destruída? Quem ia cuidar disso? Então, fizemos uma série de reuniões, uma série de debates e criamos o projeto O Recife que Precisamos. Com esse projeto, que basicamente era composto de 5 áreas de interesse, considerando que saúde, educação e segurança ia ser contemplado de qualquer maneira, a gente separou isso de lado e trouxe os outros problemas da cidade que a gente entendia que era importante depois de toda essa discussão. Primeiro, retomada do planejamento de longo prazo. Descobrimos que o Recife não tinha plano que pudesse chamar de longo prazo, plano urbanístico, estruturado já desde 1943, foi o último que teve essa conotação.
apesar de ter acontecido vários outros planos, mas um que pensasse a cidade como um todo era de 1943, de Ulloa a Sintra. Pois bem, então, o primeiro ponto que defendíamos no projeto Recife que precisamos, retomada do planejamento de longo prazo. Segundo ponto, a retomada do controle urbano que estava perdido naquele momento. Terceiro, o destravamento da mobilidade. Quarto, a recuperação do centro, essa área aqui e a área de lá, da ilha de... Hoje que a Prefeitura recuperou como Ilha de Antônio Vaz, Santo Antônio de São José e mais lá na frente, Ilha Joana Bezerra. Então, recuperar, o quarto ponto era a recuperação, e o quinto ponto era a recuperação, dizíamos então, histórica e sentimental do Rio Capibaribe. Quando promovemos debate com todos os candidatos, apresentamos o que a gente propunha a todos os candidatos, essa administração, agora reeleita, incorporou esses pontos no seu programa de governo e deu destaque para dois importantes pontos. O primeiro, o planejamento de longo prazo, transformado no projeto Recife 500 anos, e a recuperação do Capibaribe, que foi transformado no projeto Parque Capibaribe, com a preocupação com os destinos da cidade, e aí transforma-se no empreendimento que a gente pode chamar lá do Centro Social, que é o Observatório do Recife. Dentro do Observatório do Recife se gera um projeto de discussão e debate em relação às condições e ao desenvolvimento e à projeção de futuro da cidade. O rio que entra na várzea e sai aqui onde a gente está, encontra-se com o mar aqui onde a gente está, ele corta a cidade ao meio. E ao fazer isso, ele permite a recomposição, eu diria, a remontagem desse quebra-cabeça que foi desmontado por intermédio de uma intervenção no próprio rio, transformando não só o rio, mas tendo a possibilidade de transformar a própria cidade num parque. Uma coisa que eu acho que é muito importante falar, que eu pego o gancho no início da fala de Francisco, de Chico Cunha, é o seguinte: quando ele fala da questão da pesquisa de opinião e a sociedade pede prioridade para a saúde, educação e segurança, e não cita de forma explícita a cidade ou o espaço público, é bom ficar claro de que todos esses três aspectos estão diretamente relacionados à qualidade da nossa cidade e do nosso espaço público. Se a gente cuida das ruas e das calçadas, a gente cuida da saúde, porque a gente pode caminhar mais pelas ruas. Se a gente cuida do espaço público e a gente estimula a coexistência cidadã nesse espaço público, a gente cuida da educação. E a partir do momento que a gente ensina as pessoas a conviverem com pessoas diferentes daquelas que estão no Facebook, que estão dentro de casa ou no seu ambiente de trabalho, e fazem com que essas convivam dia a dia com pessoas de diversas cores, diversas raças, diversas classes sociais, isso é extremamente educativo. E a gente passa a respeitar mais o outro. Se a gente cuida da relação do espaço privado com o espaço público e faz esse espaço privado, a arquitetura, se comunicar mais com o espaço público, ou seja, faz com que a gente possa olhar mais para o espaço público, a gente está cuidando da segurança. Então, diretamente, cuidar do espaço público é cuidar de saúde, segurança e educação. Então, isso era uma coisa que eu queria deixar claro aqui, pelo menos na minha opinião, para você. Gostaria de saber se vocês têm algum projeto de acessibilidade para pessoas com deficiência e como isso é posto. Obrigado. Olha, digamos, a iniciativa de reapropriação do espaço público, como a gente está fazendo aqui, ela tem que ser acrescida e no próprio projeto, nos projetos de adaptação do espaço público à sua melhor ocupação, claro que tem que ser acessível tudo.
Se a gente faz uma cidade para que os que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de visão ou locomoção reduzida, a gente está fazendo que as pessoas, os planejadores urbanos não entenderam ainda. Se a gente fizer uma cidade adaptada aos que mais precisam, a gente faz uma cidade para todos. Aí a turma pensa assim, não, vamos fazer uma cidade e a gente faz uma rampa. Não, você tem que fazer uma cidade que não precisa de rampa, ou a rampa já está incluída. Então, para que essa apropriação possa ser feita de forma completa, ela tem que partir com o conceito de acessibilidade no seu próprio planejamento. Não tem que ser acrescido depois. Eu acho que um equívoco que se comete é fazer o projeto e depois ver como é que ele pode ser acessível. O projeto tem que ser acessível no início, então ele não é projeto. Obrigado, Francisco. Lembrando que este lugar aqui vai ser, daqui a poucos dias, iniciado o projeto de criar aqui um boulevard. É importante acompanhar como é que vão ser incorporadas essas preocupações, né, Clarice? Pedro, sua pergunta foi muito importante, porque além da acessibilidade, ela, sem dúvida alguma, inquestionavelmente, ela é um aspecto fundamental no planejamento urbano. Só que, há alguns anos, há mais de 10 anos, na verdade, que eu trabalho, que eu pesquiso sobre a qualidade do espaço público, e eu costumo dizer o seguinte, aqui na cidade do Recife, enquanto nós tivermos as calçadas como responsabilidade, a construção e manutenção das calçadas como responsabilidade do ocupante do imóvel, jamais a gente vai ter acessibilidade no espaço público. É impossível. Por que isso? Porque o nosso planejamento de calçadas não trabalha com a lógica de rotas. E você deve saber, melhor do que muita gente aqui, que não adianta você ter 100 metros de calçada acessíveis se os próximos 100 metros são completamente inacessíveis. Não vale de nada. Então, a gente, lá na universidade, há quase 10 anos, a gente vem fazendo uma pesquisa de deslocamento de pedestre e, recentemente, vamos dizer assim, com a empreitada das pesquisas do Plano Centro Cidadão, a gente conseguiu chegar num resultado muito rico de pesquisa nesse sentido e identificamos o que nós chamamos de rotas estratégicas de pedestres no centro continental, que nada mais são do que rotas ou um conjunto de vias que articulam os pedestres, as pessoas, com os principais espaços públicos, os principais corredores de transporte e os principais equipamentos urbanos, que são hospitais, universidades, escolas, centros comerciais. A partir dessa pesquisa, a gente descortinou um número enorme de vias, ou de conjunto de vias, que devem ser prioridade do poder público, por ordem crescente de prioridade. E estamos agora no momento de sistematizar esses dados e entregar para a Prefeitura essa nossa pesquisa, justamente para estimular que qualquer iniciativa do poder público, qualquer verba que venha de dentro, de fora, ou até mesmo uma verba internacional, de fato, a gente possa priorizar a reabilitação de calçadas com a lógica de rotas, e não apenas com a lógica de retalhos, que é a lógica que nós temos aqui na cidade do Recife. Então, isso aí é o recado que eu queria passar para vocês. Existe um projeto da Unicap, a possibilidade de parcerias para expandir isso para outros bairros? Você já falou, desculpe que eu cheguei, não percebi que era a sua palestra, Clarice, para poder a gente ter essa informação, se for possível, e também em relação hoje, o projeto. Como é a participação dos moradores da Boa Vista? Existe uma interação e tal, assim? Sim, como eu falei no início, a universidade é uma instituição atemporal. Então, independentemente do convênio, desse convênio específico, do Plano Centro Cidadão, que tem como objeto de estudo o que a gente chama de Centro Continental, que é a parte do centro que vai da Agamenon Magalhães à Rua da Aurora, a gente, não só nesse plano do Centro Continental, a gente tem um olhar mais amplo para todo o centro histórico e também para a cidade, mas sim toda essa, vamos dizer assim, essa bagagem de pesquisa e de dados, de tudo que a gente está elaborando
evoluindo como estudo na universidade, juntamente com a parceria com a prefeitura, a gente pretende continuar com isso, independentemente do convênio específico do Plano Centro Cidadão, vendo em parceria com o Fab Lab Recife um projeto de um artefato urbano de iluminação pública que tem o bairro das Graças como espaço piloto, vamos dizer assim, e a gente já pesquisou o bairro das Graças em vários aspectos e mostramos há 2 semanas atrás para o cidadão das Graças, né, os moradores. Mas sua segunda pergunta com relação aos moradores da Boa Vista, nós tivemos nas 2 primeiras etapas do plano, que foram apenas a parte de levantamento de dados, 2 oficinas cidadãs. E nela convidamos vários representantes, entre eles moradores do bairro, mas ainda foi um número limitado. E no início de 2017, deverá haver uma conversa mais ampla e audiência pública para mostrarmos as diretrizes que foram pensadas para todo o centro continental. E aí sim vai ser uma chamada pública e todos podem chegar. Além disso, toda e qualquer pessoa que se comunica com a equipe do plano para ter informações e ter conversa, as portas da universidade e do plano, o Centro Cidadão, estão abertas para receber todos vocês. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva, mas talvez seja muito difícil responder, mas como vocês são muito inteligentes, certamente tem uma resposta. Nós organizando esse evento, Luciano, a gente percebeu que mexer, fazer inovações na cidade, buscar soluções, sempre gera conflito, né? A gente acha que a solução é a que a gente está imaginando, mas os outros acham que não é essa. E nós sentimos que quando há distensionamento, quando há tranquilidade, quando há canal de comunicação, as soluções aparecem, as divergências, inclusive, ajudam a construir uma solução mais consistente, porque parte exatamente das visões diferentes à construção de algo mais sólido. E eu imagino que para a gente melhorar a cidade do Recife, qualquer cidade do mundo, precisa trabalhar o distensionamento das cidades. Aqui no evento nós tivemos vários conflitos, alguns foram resolvidos no diálogo, outros nós tivemos grandes dificuldades, ontem tivemos tensões aqui, por isso que vamos ter uma apresentação agora, uma manifestação artística aqui em defesa da paz, da convivência, da harmonia, do diálogo, da tolerância, exatamente com artistas plásticos aqui, está aqui o Rafa Matos e o Marquinhos, que vão fazer uma apresentação daqui a pouco aqui, em paralelo. Aqui é tudo ao mesmo tempo, né? Mas a pergunta é como distensionar a cidade, para que o canal de comunicação flua? Como a gente fazer com que os grupos que estão com visões muito divergentes sentem na mesa para construir uma solução? O que devemos trabalhar na visão de vocês para que a gente tenha uma cidade mais tranquila para construir as soluções? Obrigado, Chico. Obrigado, Clarissa, pela presença de vocês. Eu gostaria de ouvir essa visão. Minha vida profissional na Prefeitura do Recife era na URB, anos 80. O processo de revitalização dessa área central do Recife era 1985. Eu me lembro que eu repeti uma frase de um urbanista espanhol que dizia: o centro é o lugar de todos e de ninguém. Essa frase me pegou, ainda hoje acompanha. E para lhe dizer, nos 10 segundos que me faltam, Sérgio, é fazer o que vocês fizeram. Nós precisamos nos reapropriar do espaço público das cidades. E o Recife dá exemplo nisso, em vários dos movimentos. Esse aqui é mais um deles. E os conflitos só se resolvem quando eles surgem, se ficarem emudecidos, se ficarem ocultos nas redes sociais, não vierem para as ruas, não há como resolvê-los. Essa é a forma de resolvê-los. Essa é a minha maneira de ver. Passando para Francisco. Em 30 segundos só dá para dizer que você tem que fazer outro evento desse com esse tema. Mas eu concordo com o Cláudio, acho que é uma apropriação do espaço público novamente, de forma, eu diria assim, com tolerância, com o espaço aberto para o diálogo e a diferença dos conflitos. Minha experiência é o seguinte: todo mundo tem um projeto de cidade na sua cabeça, ou seja, acha pelo menos que tem. Então, a oportunidade é juntar todo mundo, dizer qual é o seu, tem em comum isso aqui, e isso aqui satisfaz a todo mundo e parte do que tem menor resistência. Se tem segredo para o sucesso nesse tipo de coisa, eu acho que passa por aí.